Hoje eu vou demonstrar para você porque esse livro aqui é o melhor manual de lógica que nós temos. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Você que nunca me viu na frente, meu nome é Bruna Torlai, eu sou professora de filosofia. Como hoje eu vou falar de um assunto muito geral que interessa muita gente, eu imagino que talvez esse vídeo alcance um público diferente dos habituês aqui do meu canal, tá? Por isso que eu estou apresentando, sou professora de filosofia e como toda pessoa que ama filosofia, eu evidentemente amo lógica. Não esse negócio chato de concurso que muitas vezes tem uma tecnicidade insuficiente para a gente compreender a beleza da lógica. Mas eu amo lógica, aquela sem a qual o pensamento consistente é impossível, ou seja, a lógica absolutamente atrelada à tradição filosófica, mas não necessariamente equivalente à chamada lógica matemática, lógica proposicional, a lógica moderna, certo? Então nós temos a lógica clássica e a lógica proposicional, matemática moderna. O problema é que desde que a lógica proposicional caiu nas graças de todo mundo, o pessoal acha que ela pode ser suficiente para educar o pensamento e a verdade é que não, ela não é. A lógica clássica é o mais poderoso instrumento do aprendizado, da compreensão, interpretação, expressão, escrita, etc. Então, é impossível que alguém realmente ame filosofia ou se dê bem em filosofia, consiga compreender o que os grandes filósofos tentaram nos legar sem treino lógico. Por isso que a lógica, ela é o instrumento por excelência da filosofia e por isso, aliás, que a lógica clássica como um todo, embora seja atrelada ao nome de Aristóteles, ela é, digamos assim, um resultado da obra dos três grandes filósofos gregos, cujo nome está para sempre associado à fortuna da disciplina, do saber, da prática chamada filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles. Portanto, quem conhece realmente o órgão aristotélico, ou seja, todos os escritos aristotélicos a respeito de lógica, consegue compreender direitinho em que medida a contribuição platônica está ali e a dialética socrática está ali. Portanto, evidentemente que Aristóteles foi o grande sistematizador e o criador da teoria silogística, ou seja, da chamada analítica, que é um sistema de verificação do conhecimento. Você chegou a um conhecimento, você chega a conclusões, você tem que ter um instrumento de verificação, verificação de consistência, consistência formal, consistência geral. Ou seja, primeiro, será que isso que eu estou dizendo é válido? Será que eu posso dizer isso do ponto de vista formal? Segundo, será que isso que eu estou dizendo pode ser verdadeiro? Tá? Então, evidentemente que a analítica é uma contribuição absolutamente original de Aristóteles e está resolvida nos livros Primeiros Analíticos, Segundos Analíticos. Mas, quando a gente fala do órgão aristotélico, envolve, evidentemente, o seu grande tratado de dialética, chamado Tópicos, e também, se nós quisermos ter uma visão ampla, verdadeira e orgânica do pensamento aristotélico, não podemos deixar de fora a retórica, que é assim, uma versão dos tópicos. Os tópicos falam sobre a argumentação em geral das pessoas que buscam conhecimento. E a retórica, um dos livros da retórica, tem também a lista de tópicos da discussão retórica. Qual a diferença entre a argumentação filosófica e a argumentação retórica? A argumentação filosófica se serve da dialética, que tem uma série de esquemas formais da argumentação para quem busca a verdade. A retórica, nós buscamos persuadir uma pessoa de algo que nos parece verossímil, de forma que os argumentos retóricos, a maneira de formular os argumentos, quando a gente está numa discussão e quando o que interessa é convencimento e persuasão, depende do conjunto de opiniões do público a quem nós nos dirigimos. Quando a gente está no campo da filosofia, da argumentação filosófica, evidentemente, o horizonte de experiência que nós teremos como grande pressuposto é simplesmente as opiniões
dos homens mais sábios, que não necessariamente são conhecidas das pequenas audiências às quais nós nos dirigimos quando nós estamos em embates em que a persuasão é o que conta. Bem, dito isto, vou apresentar para vocês o que eu considero um grande manual de lógica que está sendo lançado no Brasil para todos os professores de filosofia ou estudantes de filosofia que tiveram lógica proposicional ou silogística aristotélica na faculdade e perceberam que não foi suficiente para treinar o intelecto a ponto de cada vez mais ter intimidade com o legado da filosofia, com a tradição filosófica. É esse aqui que está sendo lançado hoje pela Quirion, uma das minhas editoras favoritas, porque a Quirion, ela tem um catálogo inteiramente dedicado à educação. Então a Quirion, entre os selos editoriais, é um selo queridinho dos professores. E a Quirion agora lança o Lógica Socrática, do Peter Kreeft, com o seguinte subtítulo: Lógica Socrática, um livro de lógica que usa o método socrático, questões platônicas e princípios aristotélicos. Só nesse subtítulo ele acaba, de maneira muito sintética, comunicando o que é a lógica clássica. De fato, a lógica clássica é algo que começa com a maneira como Sócrates fazia filosofia, passa, evidentemente, por todas as questões platônicas. Platão formula a partir da dialética socrática e investiga com dialética socrática e recorre aos princípios aristotélicos, uma vez que foi Aristóteles que deu os fundamentos desse método empregado por Sócrates. Tá? O Aristóteles é um dos maiores gênios da humanidade. Quando a gente fala da contribuição de Aristóteles para a lógica, a gente tem que considerar a contribuição de Aristóteles para pensar o pensamento de modo geral. Portanto, reduzir o contributo aristotélico para a história da lógica aos primeiros analíticos e segundos analíticos é um equívoco que nós precisamos superar. E este livro pode ajudar você, professor, a superar isso. Vou falar de maneira muito breve, para não tomar demais o tempo de vocês, das virtudes desse livro e de que forma ele pode ser, sim, um manual completo para qualquer professor de lógica nível universitário que deseje realmente fazer com que os seus alunos tenham a inteligência treinada e a capacidade de examinar os argumentos e juízos dos filósofos com os quais você vai aprender filosofia, ou você vai aprender pelo menos o que é prática filosófica. Certo? Bem, nós temos aqui um prólogo muito interessante e uma introdução, os quais eu vou comentar. Em primeiro lugar, que o Peter Kreeft, vamos deixar bem claro, é um profundo conhecedor da tradição platônica. Ele é um profundo conhecedor de Platão e da tradição platônica, ou seja, de tudo isso que a gente chama de filosofia perene. De tudo isso que nós entendemos por filosofia clássica, tá? Aqueles problemas universais que permanecem abertos, mas que foram resolvidos com base num edifício metafísico. E, evidentemente, tem como grande instrumento uma lógica que tem duas exigências: a correção formal e clareza quanto aos critérios de verdade aplicáveis ao nosso raciocínio, porque afinal o conhecimento não é algo que sai da nossa cabeça assim, como uma história em quadrinho. O conhecimento é o resultado do espanto que nós, seres humanos, sentimos diante da realidade que provoca nossa inteligência e que, em última instância, é o lastro de tudo que nós pensamos, razão pela qual a lógica é um instrumento, mas não é um instrumento criado pelo homem para o homem. É um instrumento que procura, que nos permite verificar se aquilo que nós estamos dizendo a respeito do real realmente é verdadeiro. E realmente, se pode ser dito da maneira como foi dito, se é consistente, se é coerente, mas também se é verdadeiro. Afinal, os filósofos buscam a verdade. E se você é uma pessoa
que acha que a verdade não pode ser procurada, eu sinto muito. Eu acho que talvez você não vá nem entender o primeiro parágrafo desse livro. Mas se você tem dúvidas ainda e quer tentar, vale a pena. Na introdução, o Peter Crift separa a introdução em duas partes. Uma parte para o aluno e uma parte para o professor. Na parte para o aluno, ele elenca 13 motivos para estudar lógica. Ele fala, olha, eu te dou 13 razões para que você entenda como é útil estudar lógica. E por professor, ele faz uma coisa absolutamente fantástica e magistral. Ele explica como ele construiu esse manual, quais são os princípios, tudo que nós conseguiremos explorar com nossos alunos em termos de investigar o pensamento por meio desse manual, tá? Ele é dividido em lições. E essas lições, elas são, digamos assim, separadas conforme os 3 atos da mente. Então, nós temos o seguinte, nós temos aqui um conjunto de 16 capítulos, tá? Na verdade, nós temos 13 capítulos, 14 capítulos principais, né? Depois o 15 e o 16 são 16, e mais 2 auxiliares. Temos também um apêndice, que são os problemas da lógica matemática, certo? E todos esses capítulos são ancorados nos 3 atos da mente. O primeiro ato da mente é a compreensão, o segundo, o julgamento, o terceiro, o raciocínio. E aí, a partir dos 3 atos do pensamento, ele vai introduzindo todas as partes da lógica que é necessário para nós dominar. O que tem de mais interessante nesse livro é a quantidade de diagramas. É sabido que a lógica aristotélica, ela se constrói em analogia com a matemática e tem na relação parte-todo uma espécie de horizonte fundamental. A gente, para conseguir traduzir os silogismos, a silogística aristotélica em diagramas, a gente costuma usar conjuntos. O que vai dentro do que conjunto se encadeia com esse. Então, às vezes nós temos um conjunto dentro de um outro maior. Às vezes nós temos um conjunto grande que se cruza, que tem uma interseção com o outro. Então, você tem ali um vínculo entre 2 conjuntos, mas que eles são diferentes entre si. Um não está dentro do outro, mas ele se encontra com o outro. Então, na verdade, as relações entre os termos em Aristóteles, para a gente compreender, a gente desenha muito. No meu curso, eu tenho um curso de filosofia, e assim, esse meu curso de filosofia é simplesmente um estímulo para que as pessoas leiam de uma vez por todas Platão e Aristóteles, é só isso. Então, na primeira etapa, eu fui examinando todos os diálogos platônicos, estão ali, são só 50 aulas. Depois eu comecei a examinar os tratados aristotélicos e eu comecei pelo órgano. E eu tenho alguns textos do órgano pelos quais eu tenho um grande entusiasmo, né? E a gente começa ali nas categorias, certo? E a gente passa por todos eles, tem alguns mais difíceis. Mas é impossível você comentar, você dizer como que a gente consegue investigar a lei e estudar esses tratados, em especial os primeiros analíticos, mas eu diria que todos os outros, sem fazer muitos diagramas. E todos esses diagramas que nós naturalmente fazemos, nós professores, ao destrinchar o texto aristotélico para transformar em aula de lógica, tá feito aqui, tá pronto. Então, assim, é impressionante a economia de tempo de preparo de aula que um professor de lógica tem com esse livro. Porque as lições estão todas prontas, entende? Tudo aquilo que nós temos que extrair demorada e conscienciosamente do órgão está todo reorganizado aqui de uma maneira extremamente didática, tá? Na introdução ele justifica, e aí eu estou só expondo para vocês como é que é. Então, por exemplo, o primeiro ato da mente, qual que é? A compreensão. O primeiro ato da mente é compreender. E aí ele vai falar do quê? Em relação ao primeiro ato da mente. Os termos, que são encadeados, que estão numa relação a ser examinada, as falácias materiais e definição. O que é a definição? É justamente a compreensão aplicada a cada termo.
Então você tem termos, falácias materiais e definição. Aí depois a gente tem o segundo ato da mente, que é o quê? Julgamento. A gente compreende, a gente julga. E aí nós teremos os capítulos proposições mutáveis e contradição, que é evidentemente a lei, o grande princípio aristotélico em torno do qual giram os outros dois. São 3 os princípios, mas no fundo é sempre esse. É o princípio da não contradição. E aí, finalmente, temos o terceiro ato da mente, que esse sim é o raciocínio. Que, em geral, em aulas de lógica na universidade, todo mundo pula direto para esse. E os alunos têm dificuldade, porque cadê o que vem antes? Será que isso foi explicado? Não foi? Eu tive lógica como na universidade? Eu tive até um bom professor de lógica, mas eu tive assim... um bimestre, foi um semestre, eu tive um bimestre de lógica proposicional, matemática, me saiu muito bem. Eu acho divertidíssimo lógica proposicional, tá? Eu acho divertidíssimo, eu gosto de tudo, em termos de lógica eu gosto de tudo que eu aprendi. E depois nós tivemos lógica aristotélica, mas a lógica aristotélica que nós tivemos foi unicamente silogística. Ou seja, a perspectiva da lógica clássica, já viciada pela abordagem da filosofia analítica e da lógica proposicional. Como se aquilo que Aristóteles nos mostra nos primeiros e segundos analíticos, naquilo consistisse a lógica como um todo. E isso é falso, por quê? Porque a analítica, ou seja, os silogismos todos, né, aquele jogo, ele tem um conjunto de silogismos, você tem os modos dos silogismos, tudo isso eu aprendi na faculdade, mas tudo isso é um instrumento de verificação. Isso é um instrumento de verificação do que você está falando. É a prova dos 9 da argumentação. Se a prova dos 9 da argumentação, ele é um instrumento verificacional, portanto, ele é a última etapa do exame. Aqui você submete um conjunto de argumentos. Aqui nós damos o nome de pensamento. Veja, se nós quisermos que as pessoas aprendam a pensar, aprendam a ordenar a inteligência para serem capazes de formular juízos consistentes, é preciso que as pessoas saibam também dialética. É preciso que as pessoas saibam construir o raciocínio, investigar. Por isso que a analítica é insuficiente para formar um estudante de filosofia. É importante, mas é insuficiente. E aí, no terceiro ato da mente, o que é que nós temos? Raciocínio. E aqui, Peter Crift nos devolve toda a riqueza dos tópicos. Toda a riqueza da possibilidade de você encontrar os grandes esquemas por trás dos diferentes tipos de argumento. Mas você compreende esses esquemas porque você sabe que para você buscar uma resposta a um problema que você se colocou, você tem que justamente argumentar. E o que é argumentar? É tentar encontrar a resposta. E esse tentar encontrar, esse processo de tentar encontrar, é a isso que a gente dá o nome de dialética. Até o Renascimento era assim que as pessoas aprendiam lógica. Tá? E aí, nesse terceiro ato da mente, que é o raciocínio, teremos, então, primeiro, os diferentes tipos de argumento. Depois, nós teremos o silogismo. Depois, nós teremos a verificação da validade dos silogismos. Por último, silogismos mais difíceis, silogismos compostos e indução. Então, a gente tem o conjunto todo. Os tópicos estão aqui, integrados à lógica como um todo. E os capítulos finais, algumas aplicações práticas da lógica e algumas aplicações filosóficas da lógica. Aqui, a gente ganha o aluno de filosofia e ele percebe o valor dessa disciplina na formação dele. A gente ganha o aluno de direito. A gente ganha qualquer pessoa que dependa de um grande domínio da linguagem, o domínio da comunicação, para realizar bem sua vocação. Afinal, a lógica é um instrumento fundamental para todas as vocações que supõem
domínio da linguagem. Por que nós temos esse apêndice chamado Problemas da Lógica Matemática? Justamente porque o que Peter Kreeft já diz no prólogo. Por que estou escrevendo este livro, que como ele diz, é um dinossauro, né? Ele começa assim, este livro é um dinossauro. Ele diz o seguinte, esse livro é um dinossauro porque as pessoas aprendiam lógica dessa maneira, como eu estou ensinando aqui por meio desse manual, até mais ou menos o século XVIII. 19 em diante a coisa muda de figura e as pessoas deixam de aprender lógica dessa forma. E o que aconteceu de lá para cá? Nós perdemos muito em termos de domínio da linguagem. Nós perdemos domínio da linguagem porque se a lógica proposicional matemática, ela é super sofisticada, tá? Eu sou suspeita para falar, eu adoro. Mas a lógica matemática, ela é um instrumento científico. Veja, os computadores falam em linguagem binária da lógica proposicional. Os computadores falam assim. Então, veja, é algo que serve à ciência e serve à matemática enquanto grande instrumento da investigação científica, mas não serve ao desenvolvimento das habilidades comunicacionais, das habilidades argumentativas, do polimento do seu intelecto, para que ele realmente seja capaz de autoexame permanente, de busca da consistência e de rejeição da quantidade de mescla entre fantasia e realidade em que ele recai. Nós não temos como pensar bem se nós não somos, de alguma forma, submetidos ao aprendizado da lógica clássica. As pessoas que estudam muita filosofia, que leem muitos antigos, aprendem na marra a lógica clássica, aprendem quase que por imitação. Uma pessoa que lê muitos diálogos platônicos e lê os tratados aristotélicos está em contato direto com a dialética e absorve aquilo, e por imitação vai aprendendo aquelas estruturas e vai refinando seu modo de argumentar. Contudo, nesse manual, a pessoa entende que essa é a maneira como, ao longo de toda a história da civilização, nós tivemos aí os melhores resultados em termos de educação geral, que propicia a todas as pessoas que trabalham com, não só com educação, mas com educação, comunicação, argumentação, análise. Todas essas pessoas do universo do que hoje a gente chama de ciências humanas, mas eu digo, todos os saberes a que se relaciona ao que é mais fundamental, que nós mesmos, né? Tem essa dependência. E mesmo os cientistas, se eles não têm domínio da linguagem, eles se fecham numa comunidade hermética e vão perdendo a capacidade de se comunicar com o restante das pessoas, né? Então, essa faculdade geral de domínio da linguagem, ela é absolutamente fundamental para todas as pessoas, embora o conhecimento da lógica proposicional seja fundamental para cientistas, mas a maior parte das pessoas pode se privar dela, não vai mudar tanto, entende? Os gênios precisam da lógica proposicional, mas as pessoas comuns, as pessoas que simplesmente precisam entender, argumentar, compreender, tomar decisões, deliberar. Puxa, será que eu estou pensando bem? Será que realmente essa minha decisão é consistente? As pessoas que não sabem nem mais tomar decisões porque não têm a formação lógica necessária para analisar os próprios pensamentos. Essas pessoas, se a lógica proposicional não lhes faz falta, a lógica propriamente dita, a lógica socrática, por outro lado, a lógica clássica, faz toda a diferença. Uma pessoa que tem realmente uma noção verdadeira de lógica, ela nunca mais vai pensar confusamente, nunca mais vai se embaralhar, ela realmente vai colocar ordem nos pensamentos. Lançamento fundamental para o estudante de filosofia, lançamento essencial para os professores de lógica em nível superior, tá?
Vou deixar os links na descrição. Você encontra na minha livraria com desconto muito especial, porque hoje é dia de lançamento, é o dia em que ele está sendo lançado. Mas se você estiver vendo esse vídeo numa data posterior, eu deixo também o link da Amazon para que você encontre o livro com facilidade e de repente consiga comprar com frete um pouquinho mais baixo, porque ele é, né, um pouquinho pesado. Mas com certeza é um livro que vai fazer muita diferença na sua biblioteca. E você, curioso de história da educação, para você também, pesquisador de história da educação, esse é um livro que valeria a pena você verificar. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.